Muito bem, que Jesus nos abençoe nesse nosso excepcional encontro desta quinta-feira, 8 de novembro de 2012. Fazendo um lembrete aqui que na sexta-feira, dia 30, nós não teremos reunião por motivos familiares, porque me impuseram também para que eu fizesse presença. Tá certo. Mas eu não deixo abusar não, tá? Então vamos lá. Tá certo. Ó, o nosso lar, capítulo 1, página 19, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono parágrafo. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me a existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Voltando e analisando, disse André Luiz, tentando se justificar, tá? Em verdade, quer falar? Tentando justificar perante o instrutor a consciência dele. Mas o que ele está falando que dá para entender que foi o que ele recebeu de fora para dentro. Aqui ó, em verdade não foram um criminoso. Sim. Quer dizer que ele foi taxado de suicida. Tá certo? Então, em verdade não foram um criminoso. Quer dizer, quando eu ignoro a lei, quando eu ignoro a verdade maior, não há crime. O que há é um retardamento evolutivo, onde a criatura usa o tempo, onde esse tempo é um tempo de fato, sem tempo fora do tempo, porque o verdadeiro e único tempo é aquele onde eu invisto na evolução. Evoluir é acrescentar. Fazer o que eu sei não tem acréscimo. Nesse caso, ele fazia o que ele sabia. Então ele não era um criminoso, só que ele era um criminoso contra ele mesmo. Criminoso indireto. Indireto. Entendeu? Mas aí nós podemos analisar também que quando ele fala dessa maneira, ele está querendo dizer que ele recebeu de fora para dentro toda aquela cultura enraigada do atavismo, do tradicionalismo, tipo assim, a maioria está fazendo, então eu também vou acompanhar a maioria, porque se eu fizer alguma coisa diferente, eu não vou estar no compasso da maioria ou da sociedade. Se eu seguir a maioria, eu anulo a minha minoria. Pensa com calma. Sim, mas ele, na sua intelectualidade de fora para dentro, ele agia dessa maneira. Até porque as informações que ele recebeu foi de fora para dentro dessa maneira também. André, a vida é assim. Porque você, Miranda, nós sempre recebemos que a vida, lá fora eles falam, vamos gozar a vida, que a vida, curtir a vida, é gozar a vida, é aproveitar o máximo. É por isso que nós podemos nos incluir nos 144 mil, por que não? Sim. Inclusive ela com toda a dificuldade dela, entendeu? Porque o esforço é maior do que o saber. Parece um absurdo, não parece? Parece, claro. O esforço é maior do que o saber. Quem sabe se acomoda. Então, se acomoda, não sabe, conhece. Que quem sabe está dentro da magnitude do poder superior. Sim. E quem conhece é um tolo vaidoso que se sente
orgulhosamente superior aos demais. Só esquece de perguntar: se eu sou superior aos demais, por que eu estou junto de inferiores? Se eu estou junto de inferiores, tem alguma coisa errada comigo. Não, com certeza, né? Com certeza. Em verdade, não for um criminoso, ficou bem explorado, né? No meu próprio conceito. Isso, e no próprio conceito dele, ele está certo. Não é porque ele era um ignorante. Isso, tanto é que ele fala, meu próprio conceito. Um ignorante não mata, se mata. Deu? Deu? E quando ele fala que no meu próprio conceito, criado por ele. Criado por ele. O conceito dele é a verdade dele. Aliás, verdade é individual e intransferível. Eu não ensino a minha verdade a ninguém, exceto se quiserem com insistência. Entendeu? Mas aí como é que fica a questão da ciência? Que a ciência ela não pede licença a ninguém. A ciência não pede licença a ninguém porque ela comprova no concreto, sendo que o concreto não tem vida própria. O concreto é concreto porque é filho do abstrato. Sim. Então quem dá vida ao concreto é o abstrato e não o concreto. A ciência, ela afirma uma verdade concreta porque foi exaustivamente experimentada. Só que nessa exaustão dessa experimentação, param naquele tempo que a verdadeira ciência é crescendo, não decrescendo, não estacionada, porque a ciência ela não decresce, mas ela estaciona. Sim, agora, mas por que todo mundo tendo a sua verdade, quando a ciência fala, ninguém contesta? É porque a minha verdade, quando ela está vinculada àquela ciência, a pessoa não contesta, mas se sente superior aos demais. Mesmo sabendo que os demais apoiam a ciência? Sem saber? Os demais apoiam a ciência porque não tem coisa melhor. E se tivesse, não apoiaria. A desgraça da humanidade chama-se acomodamento. A natureza é pródiga, produz para o meu corpo sobreviver. Para que me preocupar? Só que eu esqueço de um detalhe. Hoje, na minha ignorância, eu estou amparado pelo chamado Deus, tendo a lei da natureza a meu favor. Se você morar num mato bravo aí, aí não tem ninguém, é só você, planta umas mudas de frutos que você vive até ficar velho e morrer, naturalmente, sem adoecer, sem nada. Quer dizer, a natureza lhe fornece tudo. Só que eu esqueço de um detalhe: a natureza hoje me fornece tudo. Sem eu saber, eu estou registrando esse tudo que existe, que o chamado Deus me dá. Quando eu estiver pronto, eu vou para um planeta que eu vou ter que usar a ciência para fabricar semente frutífera, viu? Hoje o chamado Deus põe na vida para mim. Deu? Não perde qualquer fruto, dá fruta até cair e perder no chão. Quer dizer, ele nos fornece com abundância mesmo. Um dia lá nesse planeta, sem nenhum recurso, mas eu com inteligência, eu volto o filme e eu vou ver frutos caídos ao chão e se deteriorando lentamente, sem eu saber, me arrependendo de não ter valorizado. Eu vou penetrar na semente para ver como é que ela é fabricada. Andando. Não, tranquilo aí. Sei, tranquilo. Nós tivemos um professor que nos passou uma base muito sólida, né? Que bom.
Aqui nesse final dessa frase aqui, ó, no meu próprio conceito, né? Conceito e verdade são sinônimos, tá? Viu? Seguindo. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A filosofia do imediatismo quer dizer, para que me preocupar com amanhã, se quem precisa de mim vai me procurar? Viu? Médico, né? Doente procura, só que ele esquece de um detalhe: o doente procura ele cura ou trata, ou a pessoa morre e ele ainda recebe, viu? Só que ele recebe do sacrifício de alguém, onde ele, na ingenuidade dele, ele não valorizou o sacrifício de quem pagava ele. Porque o que está faltando no mundo é a humanidade sorrir também quando tem que pagar, viu? A maioria mentalmente fala desaforo. Exatamente, a humanidade só sorri quando tem para receber. Com certeza. Você já pensou, sei lá, no seu trabalho, Sandra, se você não precisa fazer prece não, viu? Mas mantém uma energia positiva. Que Jesus abençoe o meu patrão, que ele seja muito feliz, mesmo que ele não mereça, você que vai lucrar com isso, viu? Entendeu? Você quer uma toalha, caboclo? Não, é só o rosto mesmo. Pode enxugar a mão naquela toalha, lá tá limpinha, pode enxugar lá. Não, tá bom por enquanto. Calma, esquenta. Eu vou te contar um caso. Tem que tá bom, não posso perder, né? Muito tempo, né? Quase 10 anos sem vir. Pois é, ué. Eu tinha até esquecido a sua fisionomia, né, Sandra? É moreno, é louro, fiquei sem saber. É jogador ou músico? A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Imediatismo, para que me preocupar com o dia de amanhã, tá? Isso aqui é imediatismo, tá? E tem aquele outro caso também que a sociedade vivencia isso no dia a dia, eles querem as coisas para ontem. Mas nós temos que entender ponto-chave. Graças a Deus que a sociedade vive assim, porque senão eu nunca teria parâmetro de comparação para ver que eu estou errado. Então você quer dizer que o imediatismo é necessário? O imediatismo é necessário para constranger quem pode dar mais. Pensa com calma. Beleza. Viu? Tá com pressa, então paga. Exatamente. Porém, absorvera-me, quer dizer, perdeu o tempo, né? Deu, né? Ficou ligado ao imediatismo, né? Exatamente. Seguindo. A existência terrestre, quer dizer, a existência no corpo biológico animal, tá? A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Voltando. A existência terrestre, quer dizer, a vida ambiental, que a morte transformara, quer dizer, a morte transformou a existência terrestre no oposto da existência terrestre. Não existência, tá? Não fora assinalada de lances diferentes, quer dizer, não fora assinalada de novidades, de coisas novas, tá? Da craveira comum. Craveira é uma alusão ao fim da viagem, tá? Né? Seguindo. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo
organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. É bordoada, hein? Isso aqui é bordoada, hein? Mas a lei do Papai do Céu está gravada na consciência. Isso. Sintetizando aqui, gente, acontece o seguinte: vocês viram quantas vezes eu já repeti para vocês: ser bom, ser honesto, ser trabalhador, ser cumpridor do dever, não fazer o mal a ninguém, não prejudicar ninguém, ser bom pai, ser bom marido, ser bom filho, ser bom isso, ser bom aquilo, o que for. Eu não existo para isso. Eu existo para desbravar a minha consciência. O único caminho para eu desbravar a minha consciência será primeiro me intelectualizando, porque só quem sabe aplicar em si próprio a ciência da vida e não a ciência das descobertas, só quem sabe aplicar em si a ciência da vida é capaz de ser alguém que possa fazer algo por si mesmo, servindo de parâmetro de comparação de quem queira. Kardec tem uma passagem, eu acho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho, tenho certeza não. Ele conclama os espíritas: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Como eu posso amar sem instrução, se não me convida a amar antes da instrução? O verdadeiro amor é filho do intelecto. O intelecto é pai da ciência espiritual. Deu? Deu? Exatamente. Deu, né? A questão 621 do Livro do Espírito é maravilhosa, viu? Onde está gravada a lei de Deus? É fantástico. Tá? A lei de Deus não está gravada no amor a Deus, mas a lei de Deus está gravada na minha consciência individual. Para eu ter consciência, eu tenho que ter intelectualizado. Para me intelectualizar, eu tenho que estudar. Emmanuel deu 3 degraus para o Chico Xavier, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Eu prefiro estude, estude e estude. Entendeu? Porque sem estudo eu não sou ninguém. Não. De acordo? E sem estudo eu vou entender e aplicar disciplina? Não tem como. Tem como. Não tem como. Mas ter boa vontade, né? E talvez o Chico naquela ocasião entendesse. Porque o Chico para mim é um médium mecânico, deu? Mecânico. Mecânico. Mas ele colaborou muito. O médium mecânico, ele renunciou ao tempo dele em favor dos espíritos que não merecem ele, em favor dos espíritas que não merecem ele. Aí você está querendo dizer que ele ficou prejudicado? Ficou prejudicado. Ele teve um único sócio por pouco tempo, chamado Valdo Vieira. Então ele trabalhou mais de 400 obras, anulando-se por mais de meio século. Já pensaram se tivesse 2 Chicos? Ele precisaria trabalhar só a metade. Metade, o resto é cuidar da vida dele. Se tivesse 4 Chicos, só a 4ª parte, entendeu? Ao invés de 50 anos,
quarta parte, 12 anos e meio. E poderia viver também para ele. Então os espíritas devem ao Chico. E não tem como pagar, ainda tem mais essa. Tem como pagar. Para mim o Chico foi um todo. Mas os espíritas, clube, os espíritas, não é? Endossou isso, entendeu? Inclusive a própria Febe deitava e rolava, porque ela não tinha preocupação em pagar direitos autorais ao Chico dele. Que o que ele fez é um gesto magnífico, não é? A Febe cuidava dele, tinha quase médico a tiracolo, só que não era 1% do quanto o Chico dava de lucro para a Febe. Clube contribuiu muito. Deu, né? O que está faltando no mundo é respeito mútuo às partes, entendeu? É que está longe, isso aí não está longe. E onde qualquer orientação que você der para esse seu amigo pastor, diga para ele que você está proibido de dizer que fui eu que lhe orientei. Eu quero ver você vencedor. Eu não preciso aparecer. E se eu quiser aparecer, eu perco o endosso e a assistência de quem me assiste. Com certeza. Que no seu caso, na sua religião, você dá o nome de Deus ou de Jesus. Mas na minha religião, eu dou o nome de minha consciência, viu? Isso. Muito bom, colocação. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da mas vida. Você não voltou analisando, tem que voltar. Consciência não, consciência já. Voltar lá em cima. Então vamos lá. Lá em cima, filho de pais, talvez. Filho de pais, talvez excessivamente generosos. Só esse pedacinho. Talvez não. Excessivamente generosos. Por que a generosidade? Um pai ama um filho, só que ingenuamente o pai não quer ver o filho sofrer. Então dá todas as mordomias a ele, porque o certo de um pai correto é fazer sempre uma barganha com o filho. Entendeu, né? Isso. Quer dizer, a ingenuidade dos pais prejudicou o André Luiz, entendeu? A ingenuidade, tá? Conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Por quê? Os pais. Porque é exato, ele tinha todas as mordomias para estudar. Aí está perfeito. Se o filho é estudioso, tem que ter todas as mordomias. Mas se o filho é preguiçoso, tira o filho da escola, porque é um erro obrigar os pais a manterem os filhos na escola, é um erro social, de sociedade. Tira o filho da escola e fala: meu filho, eu lhe amo tanto, meu filho, mas como você mostrou que você não quer estudar, então vai arranjar um emprego para você trabalhar e ganhar o dinheiro, que ao invés de eu ajudar você, você vai ajudar na despesa da casa. Entendeu? Transferir responsabilidade. Isso aqui eu sei. Isso aqui eu sei. Mas o sistema não permite isso. Sistema cruel. Deu no que deu. Sistema cruel. O comércio de Belo Horizonte está vivendo o medo de ser roubado. Já pensaram se o comércio de Belo Horizonte fechasse as portas por 24 horas, declarando ao sistema que vive do comércio
declarando ao sistema que vai fechar em definitivo se não derem um jeito. Aí dá uma balançada. Agora, um ladrão, um assassino pode empunhar uma arma, não é? O comércio não pode usar. O comércio não pode usar, não é? Vocês já pensaram se o ladrão, o assassino soubesse que num comércio tem um sujeito escondido, não sabe aonde, com a arma apontada para ele se ele promover um assalto? Acaba isso, né? Mas como o ladrão sabe que se não der certo tem casa e comida de graça, tem outro jeito. Você já pensou se um ladrão, um assassino profissional for pego e ir para a prisão e ter uma refeição por dia e água à vontade para o desgraçado não morrer? Ele vai pensar 1000 vezes antes de querer voltar, correr o risco para voltar para lá. Agora, se tem lá casa, comida, proteção e ainda escola para ele poder, se ele quiser depois se regenerar, é melhor ser um fora da lei para receber a escola de graça do que procurar a escola dentro da lei. Ladrão e assassino tem proteção. Quem ganha salário mínimo não tem. Não tem? Não tem. Tem, não tem. Me mostra que tem. Me prova que tem. Então ele é um excomungado? Não, ele não é um excomungado. Ele é o sistema protege o erro, porque o sistema está alicerçado no erro. Enquanto que quem trabalha para manter eles lá. Você, por exemplo, é aposentado da polícia. O seu salário vem de quem ganha salário mínimo. Por quê? Porque quem ganha salário mínimo faz quantidade. E quem ganha salários especiais é minoria. Não é qualidade não, é minoria. Não, qualidade nenhuma. Entendeu? Isso aí, essa deficiência é do... Essa deficiência é da falta de instrução. Porque quem se instrui sabe pensar. Quem não se instrui sabe comer, viu? Só que quem come é o corpo, não é o espírito. O espírito não precisa de comida. Agora, outra coisa interessante, o sistema valoriza quem tem instrução. O sistema valoriza quem tem diploma. Isso, diploma. E não instrução. O sistema tem medo, morre de medo de quem é instruído. Pensa com calma. Vira um concorrente. Não. Mostra os podres deles. Por isso que não é negócio instruir o povo. Se instruir o povo, eles perdem o emprego. Com certeza. Isso é tudo verdade. Vamos lá então, garoto. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo. O que ele quis dizer? Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo. Será que é os mesmos que nós, quando éramos jovens, curtíamos os vícios? Com certeza. Quer dizer, ele seguia os amigos e não a consciência. Mas não estava na mesma sintonia? Na mesma sintonia no erro e não no acerto. No erro sem saber. Sim, Mina, mas eu quero dar uma peneirada. Eu sei, você também já passou por isso. Quando a gente passa pela fase do jovem, 20 e poucos anos, o que a gente busca na balada, naquelas coisas que você sabe, a gente vê aquilo ali não como um erro, como uma coisa de entretenimento,
e de uma coisa para você distrair num bate-papo dos amigos, aquelas futilidades, mas não como erro, porque se fosse erro, seria na concepção do jovem proibido, e não é proibido. Durante as 24 horas do dia, quantas horas eu dedico ao meu espírito como jovem? 0,0001%, talvez não. Talvez não. Não. Entendeu? Então esse é o erro. Sim, mas aí não é daquele caso, mesmo, igual o caso do André Luiz. O André Luiz, ele não estava focado fazendo o que os outros faziam. Mas por quê? Porque faltava um líder para mostrar a eles outra opção. E ele não tinha ao lado dele para mostrar. Tem esse caminho, aquele ali. Nós estamos tendo um líder chamado Allan Kardec. O que é que nós fazemos para dignificá-lo? Boa colocação. Porque eu amo Kardec, mas jamais seria um puxa-saco dele, viu? Com certeza. Eu amo, porque graças a ele eu mudei o meu conceito. Agora eu mudei o meu conceito estudando e não idolatrando. E muitas das vezes até, como é que se diz, aceitando e confirmando o que ele falou, escreveu. Não, é notável o que ele escreveu, mas na nossa aula de sexta-feira, que está parada há mais ou menos um ano, né? Que é o Estudo dos Espíritos, né? Nós estamos fazendo várias correções, adaptando as respostas ao nosso atual século XXI, que ele veio no século XIX. De acordo? São 2 séculos de diferença. Já se passaram. Nesses 2 séculos de diferença, o mundo caminhou para baixo e não para cima, viu? Você não tem dúvida, não? Não caminhou, só que rumo ao abismo, que o mundo está enlouquecido. Aqui, voltando, Guruzinho, nessa narrativa de André Luiz, né, compartilhar os vícios da mocidade, a gente percebe, analisando por você, na sua época de mocidade, já existia isso. E antes de você reencarnar, já existia isso. Exato. Então você vê que é um vício cultural de longas datas. Esse vício cultural é a resultante da minha reencarnação. Reencarnar é repetir tempos, sacrificando quem nos criou, quem dá o nome de Deus. Sim, sim. Que repetindo tempos, eu prejudico quem vem atrás. Entendeu? E quem vem atrás pode hoje estar me matando, Vesteu. Não, com certeza. De acordo? Mas eu vejo que desde a época em que surgiu esses vícios, né? Não apareceu, tipo assim, parece até uma brincadeira, um anjo da guarda para dizer, através da intuição, né? Acordam as opções de caminho, não fica só nesse caminho, porque você está numa roda, né? Circuito fechado, em que sempre quando você volta à carne, você está no mesmo vício de repetir em situações. Kardec veio há 150 anos atrás para trazer essas informações que nós estamos trazendo 150 anos depois. Sim. Então nós falhamos por 150 anos. 150 anos pode ser pelo menos 2 gerações. 150 anos são meia dúzia de gerações de 25 anos. É porque naquele tempo não se vivia mais que 25 anos. Hoje a geração é mais longa. Então vamos pôr aí 2, 3 gerações de 50 anos cada um mudou. Pois é, mas você me chama a atenção, esse pedacinho parece bobo, né? Parece bobo essa frase. Mas me chama a atenção, Miranda, que vou puxar mais no passado.
Moisés, vou pegar Moisés. Moisés, quando ele veio, já existia isso. Já existia isso. Aí João Batista, Jesus, e antes os profetas vieram, já existia isso. Então eu estou analisando, Miranda, aqui, desde a época do Abraão, que veio trazendo Deus único, já existia isso. Até hoje ninguém conseguiu mostrar para as gerações anteriores, tem várias opções do caminho. O erro grave da humanidade por no mínimo 3.500 anos foi a manutenção do tradicional. Tradicional é repetir o passado. Repetindo o passado, eu dou despesa a Deus sem produzir nada. Que eu estando na vida, consumindo as coisas da natureza, eu estou dando despesa a Deus. Mesmo pagando para ter as coisas. Não é? Você compra, por exemplo, 1 quilo de carne. Tem lá o pecuarista que cuida do boi para você comprar 1 quilo de carne. Já pensou se você não tivesse o pecuarista? Se fosse cuidar de criar o boi, para quando ele crescer você matar ele para comer? Meu bem, então eu pago a coisa pronta, mas até ficar pronta ninguém paga. Se pagássemos, e a natureza que nos dá essa condição? Condição tranquila. Então nós temos 2 débitos aí. Nós temos o primeiro débito com Deus, que permite a existência da lei da natureza, e o segundo débito com o pobre infeliz que está lá no mato, lá com a enxada na mão. Deu? Chorando quando não tem chuva e rezando para, tendo chuva, poder transferir o que ele produziu para o mercado para ele poder vender. Isso é verdade. Porque hoje os governos estaduais estão preocupados em estrada para fluir a produção, mas antes nem isso tinha. Isso é verdade. Antes nem isso tinha. Vamos lá então? De acordo. De acordo. Sandra, quer falar alguma coisa? Pode falar. Não quer acrescentar nada, não? Deixa a Sandra quietinha, sabe? Ela estuda comigo para aulas particulares, sabe? Qualquer dúvida que ela tem, eu já falei com ela anotar, viu? Que eu dou aula particular para ela, sem você saber. E você acha que isso vai me afrontar? De maneira alguma. A minha vingança é maligna. Sandra, parabéns para você, Sandra. É sinal que você está no conceito do guruzinho, lá nos altos. Tá no alto mesmo. Tá no alto. Porque eu não tenho esse conceito com ele, não, mas eu não ligo para isso, não. Sou rebelde. Então, seguindo, organizaram lá, quer dizer, organizou o lar, repetindo o lar dos pais, né? Conseguira filhos, quer dizer, transando com a mulher, como se fosse um animal que pensa, tá? Perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Quer dizer, trabalhou preocupado com o grupo familiar, só que esqueceu do principal. Ele, médico, vivia às custas da doença. Deu, né? Mas examinando atentamente a mim mesmo, isso aí é usar a consciência, tá? Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Ainda bem, ô André Luiz, que você acordou, né? Tempo perdido. Ser bom, honesto, trabalhador, como estou devendo fazer o mal a ninguém, isso é obrigação, é dever. Então não é ganho de tempo, deu? Não, de maneira alguma. Com a silenciosa acusação da consciência. Parabéns, viu, André Luiz? Seguindo. Habitar a terra
gozar-lhe os bens, quer dizer, consumiu, né? Colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir aceitiu do débito enorme. Não, meu caro André Luiz, de fato, nenhum de nós lhe deve nada à natureza, porque a natureza está aí por causa da nossa incapacidade existencial. Nós não devemos nada à natureza. A única coisa que a gente deve se preocupar não é com dever à natureza, mas o que eu posso fazer pela natureza para que quem vem atrás também continue usufruindo do que eu usufruí na frente. Deu? Deu. Tiver a paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Quer dizer, eles se sacrificavam pelo André Luiz dentro das possibilidades dele. Nunca avaliei, quer dizer, então ele nunca reconheceu o sacrifício que os pais fizeram. Nunca reconheceu, exatamente. Quer dizer, então ele estava preocupado mais com ele mesmo. Isso, exato. Deitar, rolar a vida e pronto. Esposa e filhos que prendera, quer dizer, uma esposa não se prende, uma esposa se faz digno dela, tá? Ela ter medo de perder. De acordo? Isso. Porque uma mulher que se enclausura na ditadura doméstica de um homem, esse homem ditador do lar, no lar, não tem direito à democracia fora do lar. Com certeza. Ele não plantou. Deu? Esposa e filhos prendera. Quer dizer, aqui quem manda sou eu. Não é? Só que eu esqueço do principal. E quem me deu a vida fez o mesmo comigo? Ou me deu livre-arbítrio? Deu livre-arbítrio. Que prendera ferozmente, ó. Então, é reino animal para você, André Luiz, tá? E para mim também, porque eu era assim, tá? Nas teias rijas do egoísmo destruidor. Do egoísmo tudo bem, mas destruidor não. Porque se eu pratico o egoísmo, eu estou destruindo a mim e não diretamente os outros. Se os outros estão comigo porque sabem menos do que eu, deu? Com certeza. Né? Possuíram lá que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia, quer dizer, viveu egoisticamente para si, mas tem que ser, viu? Certo? Deliciara-me com júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Não, isso não é responsabilidade sua, André Luiz. A sua responsabilidade é de fato proteger a sua família. Agora, ficando entendido que é proteger a sua família, sem, egoisticamente falando, acreditar-se privilegiado sobre os demais. Com certeza. De acordo? Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Comezinhos deveres de fraternidade. Ele era médico. Se nós quisermos ter uma medicina hoje com Jesus, não pode ter tabela de preço para o atendimento aos necessitados. O preço varia de R$1 a R$1.000, de acordo com a posse de quem procurar esse médico, deu? Com certeza. O preço tem que ser oscilante. Se o preço for oscilante, eu estou treinando sem saber a regeneração, porque num preço oscilante eu vou desejar ardentemente que todo mundo que paga pouco seja um vencedor para me pagar mais, Esteu. Não está difícil. Não. Mesmo?
Assim. Você entendeu mesmo que eu falei aí? O certo não é ter uma tabela estipulada X. Quando você O fala, certo é ser uma tabela oscilável, onde o médico estudou, gastou tempo, a vida dele tem responsabilidades. Ele nunca deve dar uma consulta de graça. Mas para quem não pode pagar, cobre R$1. Porque cobrando R$1, a pessoa vai pensar, eu paguei pela consulta, não devo nada a ele, deu? Que o erro na humanidade que não está regenerada é querer cabrestar devedores, deu? Deu aí? Erro. Uma pergunta? A aula dela é particular, né, São Paulo? Nós dois só. Vou deixar que eu vou contar para a turma de quarta-feira, terça. Vou pimenta, né? Você não conta para ele que eu dou de aula, não dá. E ela ainda grava, ó, e tá proibida de passar gravação por você, tá? Não foi isso que eu falei com você? Não, mas é um complô? No meio de um amor, aqui é amor. Aqui é amor, mas você ainda não merece ser amado, não, tá? Como é que o guruzinho ele fala? Ué, mas eu tenho que ser sincero, não tem não? Se eu não falar e pensar é pior. Não, eu não acredito. Isso aí você está falando de gozação. Você é um homem romântico, caridoso. Não tem nada. Não sou nem romântico nem caridoso. Você é complacente, tem compaixão, complacente, tudo. Você é um homem generoso. Essa aula de ontem veio uma moça nos visitando aí e ela fala demais em caridade, sabe? Você pegou leve, né, Bruno? Não. E pesado num certo ponto, aí eu falei com ela, olha, minha querida amiga, eu sou contra a caridade. Caridade é fábrica de preguiça. Nossa, jogou pesado. Joguei. E o que mais você falou? Fábrica de preguiça? No final da reunião, eu disse, olhando nos olhos dela, a humanidade inteira, eu me incluo, vale tanto quanto um monte de M. Nossa. Você vai escutar o negócio, eu vou passar para você. Isso é um escândalo. É só você me lembrar para eu passar para você. Não tô Miranda, isso é um escândalo. Ué, e daí? Tá Não tô nem aí. pesado. Ué, não tô nem aí. Você está querendo detonar logo o sistema de uma vez. Pau! Meu amigo, eu cheguei até essa idade, não foi para brincar com Deus, foi para sentir vergonha de Deus desde Deus. Sim, sim. Eu sinto vergonha de Deus. Perdi a metade da minha vida estupidamente, tendo tudo nas mãos. E não sabia administrar. Eu tinha 7 anos, meu pai me levou no centro espírita que ele frequentava. Falou comigo, meu filho, seu lugar é aqui. Eu zombei dele. Ele nunca mais voltou na casa espírita. Aí eu fico imaginando, será que ele estava fazendo isso por minha causa? Mas aí chegou. Você reencontrou. Chegou, mas sob protesto. Com rebelde. E agora eles falam lá fora, agora você está jogando um bolão. Tô jogando um bolão, mas eu sou odiado por muitos. Os que te odeiam, Uhum. você fica preocupado? Não. Então. Tô igual vaca para eles. Então, o mais importante que eu esqueci de falar, até bom vai ficar gravado aí, que o balanço que eu fiz do mês de outubro foram gravados 255 DVDs de um tal de Zé Miranda, que os outros que eu tenho lá ninguém queria não, só queria o Zé Miranda. Aí eu, como curioso, que eu estou aprendendo também,
Aí eu falei, mas por que vocês querem só o Demeril? Porque ele fala aberto, ele vai direto ao assunto, só por isso, mas não. Foram 200. É porque o mundo está cansado. O mundo não. 144 mil, né? Isso. Você pensou se você tiver que gravar 144 mil DVDs? Pois é, mas eu tô frito. Mas você tem que cobrar 2 de cada um que você for, né? Tô ganhando 3. 3, né? 3. Então, melhor ainda. Tô ganhando 3. Melhor ainda, porque tem que ajudar, porque não pode você carregar a turma sozinho. Só hoje pela manhã eu ganhei 40. Que dó. 40 Eu tô ficando poderoso, né? Tá ficando poderoso. Então, seguindo. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Voltando e analisando. Enfim, como a flor de estufa, quer dizer, um filho criado com carinho, sem fazer jus. Tudo, né? Não é? Não suportava agora o clima das realidades eternas. Quer dizer, ele viu que desperdiçou o precioso tempo dele, deu, né? Agora desperdiçou porque a base era de desperdício. Pai e mãe, bondade nota 10, ignorância nota 0. Nota 0. Deu, né? Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha alma. Volta aí, né? Germes divinos. Isso. Inteligência, tá? Só. Tem mais nada. Não tem mais nada, não? Germes divinos. Mas inteligência. Germes divinos. Mas germes divinos. A inteligência não está ligada à mediunidade, não? Não. Mediunidade. Mediunidade, quem pensa é médio. Mediunidade. 2 pontos. Convívio com o lado espiritual. Isso aqui é mediunidade. Agora, se eu não sei viver, é um convívio com o pseudo lado espiritual. Ah, certo. Pseudo lado espiritual e defunto é a mesma coisa. Porque quem morreu antes de mim, não quer dizer nada. Quem morreu antes de mim sabe menos do que eu. Bom, aí eu posso te dar um checkmate. Pode dar, ué. Então, aí você quer dizer que a maioria, para não dizer todas, reuniões mediúnicas, é perda de tempo? Não é perda de tempo. É filho fazer errado que não fazer nada. Então, o defunto está do outro lado, que sabe menos do que eu, está sendo útil. Eu estou ganhando pedaços do tempo, onde nesses pedaços do tempo, sem eu saber, eu estou indiretamente me familiarizando com o lado de lá. Estou ganhando alguma coisa, porque quando eu for para o lado de lá, eu estou familiar, eu vou poder dar comunicação. Que comunicação? Esse é o X da questão. Do que eu aprendi com um amigo espiritual. Você aprendeu com um amigo espiritual idolatrando ele ou honrando ele? Honrando. Se você aprendeu honrando, do lado de lá você vai estar melhor do que do lado de cá. Quantos honram? 0,0001%. Viu? Então é bom que você abriu uma porta aí. Quer dizer que então nós podemos ir para lá para tipo, entre aspas, auxiliar aquilo que aprendeu aqui. É claro. É claro. É uma porta de lá para cá. Push-pull. Abre e fecha. Quantos espíritas mortos estão do lado de lá dando informações? Bastante. Se o Emmanuel, que nem existia a doutrina espírita, adotou um Chico Xavier, é porque ele aceita a doutrina espírita como algo menos ruim. Sim, não há como acontecer. Algo menos ruim. Agora, por que algo menos ruim?
sacrificou o Chico por mais de 400 obras. Se tiver 10% que vale a pena, é muito, viu? Miranda, até hoje, vou falar com sinceridade, agora estou abrindo meu coração. Até hoje ainda não sei na sementinha a função da reunião mediúnica. Porque igual você falou, você deixou bem claro. Se lá do outro lado o irmão que está passando alguma coisa para mim sabe menos do que eu, ele vai passar o quê? Isso. Agora, por que ele sabe menos? Porque ele veio antes. Antes, a ciência não tinha avançado no século XXI. Eu, no século XXI, se eu preciso de espírito do século XV, ou XVIII, ou XIX, ou mesmo XX, se eu preciso deles, eu estou viajando no tradicional. Eu tenho a obrigação de saber mais do que eles, mas para eu saber mais do que eles, eu tenho que primeiro ser um espírita nota 10, instruindo-me ao máximo para amar o menos possível, porque ninguém merece o meu amor, Vesteu. Se eu amar o ignorante, para que se instruir se ele tem proteção, o ignorante? Sim. Agora, um outro dia, se você quiser, a gente fala sobre mediunidade. Não. Vou precisar de uma reunião de 1 hora no mínimo. Não, eu quero tirar essas dúvidas. Eu quero tirar essas dúvidas porque igual você falou, que o fator primordial da doutrina dos espíritos é reencarnação e mediunidade. Reencarnação e mediunidade. Agora, reencarnação para corrigir o passado e encarnação quando eu tiver corrigido. Sim. Agora, reencarnação e mediunidade, uma reencarnação sem acrescentar nada, apenas idolatrando Kardec, eu não estou acrescentando nada. O que eu fiz além de para dignificar o esforço e o sacrifício dele? Eu decoro que as obras que ele trouxe e fim de papo. Não sai dali uma vírgula. Se não sai dali uma vírgula, eu me mato até o século XIX, me aprisionando ao século XIX. Sim. Eu não acrescento uma vírgula. Então, pelo que você fala aí, dá pra gente abrir um pouco o leque. A reunião mediúnica seria todos que estão participando ali na encarnados, todos seriam estudiosos e sempre estão estudando, todos. Isso. E o espírito, interessa o nome, que dessa comunicação ali, a maioria seria do século 22 e 23. Uma reunião mediúnica com estudo intensivo força os espíritos encarnados se preparando para encarnar a estudar para aprender antes de entrar aqui. Aprendendo lá de entrar aqui, o mundo vai melhorar. Agora, repetindo o que está aqui, vai melhorar em quê? Nada. Agora, a bondade escancara as portas aos preguiçosos. Os preguiçosos é mais fácil pôr uma arma na mão para roubar e matar do que trabalhar para a dignidade existencial. Bem melhor. O trabalho, o certo é trabalhar o menos possível para ter tempo para estudar, porque o estudo é vida futura para o espírito e o trabalho é vida presente para o corpo, só para o corpo. Uma pessoa honesta, trabalhadora, com meu dever, não faz mal a ninguém, leva uma vida inteira, até de um século, fazendo todos esses predicativos, não acrescentou nada, porque cumprir com o dever não gera nada. É obrigação. É obrigação. Aí vem Jesus e diz, mais ou menos assim: aquele que te pedir o vestido, entrega para ele a capa. Por quê? Porque quem me pede o vestido
Entendeu? Vestir de roupa é a mesma coisa, tá? Às vezes está carregado aí, você está pondo mais aí, isso tem limite, ué. Estamos ainda 16 minutos. Deixa ligado lá? Não pode tirar. Fazendo favor. Nossa, falou com todo carinho. Você é um tesouro, menino. Você é um tesouro. Dava a pressa danada para chegar aqui, né? Às vezes se a memória estiver cheia, tá gravando a memória? Tá cheio. O meu tá cheio. Ela tá só gravando, tem que descarregar no computador. Você esqueceu de dar o toquezinho aqui pra gravar. Ainda tem. Ainda tem? Tem. Ela esqueceu de dar um toque pra esquerda e apertar. Viu? Então faz direitinho, você já tá passando na hora de saber, viu? É o toquezinho, você tinha que jogar pra esquerda. Não pode deixar de gravar, não. Ele tava na pausa. Tô investindo em você. Pausa, aí ele jogou agora. Tem que prestar atenção. A memória deve estar quase cheia. E aí Você posso olhar lá? Tá, ainda faltam 16. Deu. Aí, Miranda, você colocou aqui, né? Desenvolver os germes divinos. Quer dizer, o negócio que você falou, a inteligência. Aí eu perguntei a você, a inteligência ela não está vinculada à mediunidade, porque há um germe divino, a inteligência. Ou você usa ela no positivo ou no negativo. Se usa no positivo, você comprova o germe divino. Se você usa no negativo, você comprova a sua ignorância. Mas aí não encaixa a 459? Não, a 459 não encaixa aí não. A 459, meu caro, é uma questão que para uma reunião mediúnica é um tesouro. Eu atraio o que eu posso, não o que eu quero. O que eu quero iria bater. O que eu quero é Deus ou Jesus. Não, isso aí não tem condições, não tem condições. Não, mas por que não tem condições? Por enquanto. Não, meu caro. Se eu não tenho evolução para atrair a energia de Deus ou de Jesus, eu tenho evolução no positivo para atrair uma energia que veio de Jesus, foi para o primeiro que sobrou foi para o segundo que sobrou, se eu sou o 10º, o 9 é que vai me transferir a energia de Jesus através do 9. Um passe, a energia não é do passista, a energia do amigo espiritual que atravessa o passista, vesteu. Ele é só instrumento. De acordo? Só que ele é instrumento, mas ele modifica a energia. Sem saber. Modifica a energia dentro do estágio evolutivo dele. Sim. Agora, qual o estágio evolutivo dele? É um piegas ou é uma pessoa preocupada com a consciência? Consciência 459 é a mesma coisa. 621, onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. O que é a minha consciência? A minha consciência é o que eu faço de mim. O que eu faço de mim atrai energias circulantes em torno de mim. Entendeu? Sim. Entendeu? Yeah. Hoje à tarde veio um rapaz aqui, pediu para vir aqui. Veio aqui e falou assim: eu vim aqui porque estou precisando recarregar minha bateria, estou muito tenso. Sentou aí, bateu um papo, tomou um pouco d'água, falou: agora eu posso ir embora, entendeu? Tua fé te salvou, viu? Ah, claro, com certeza. A fé dele salvou. Então a fé dele
Se ele é pequeno, tem fé em mim. Se ele é grande, ele tem fé na energia que eu atraio. Esse deu. Que é diferente. Que é diferente. Deu? Deu. Vamos lá, vamos criar. Sufocaram-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não é criminosamente, não. Ele foi um ditador doméstico. Sendo um ditador doméstico, ele não sabia que o maior prejudicado era ele, não os domésticos que ele aprisionou, sufocou. Deu? Não adestrara órgãos para a vida nova, quer dizer, não praticava a alegria interior. Deu? Era justo. Justo não, era honesto, viu, André Luiz, tá? Era justo, pois que aí despertasse a maneira de aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Pegou pesado aqui, hein, companheiro? Deixa eu até tomar um pouquinho d'água aqui. Sandra? Tô joia. Tá caladinho? Deixa ela quieta aí, viu? Querendo proibir você falar? Não, ela tem aula particular comigo, viu, Gabriel? Ô, Miranda. Você não pode participar. Cadê a caridade, Miranda? Não tem nada de caridade. Deixa a menina calada, doido pra falar, ó. Que se dane você, tá? Olha pra você ver, eu tô achando você muito assim, ó, ríspido, viu? Então vamos lá. Era justo, né? Na terra não tem justo. Entendeu? A piada de mau gosto. Tem um versículo de Jesus que diz mais ou menos assim: na terra não tem um bom sequer, nenhum. Mas eu não me lembro qual é o versículo, não. Onde é que está, não? Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado. Aleijado quer dizer um espírito usando metade do seu potencial intelectual, tá? Com certeza. Né? Ou menos, tá? Que restituído ao rio infinito da eternidade. Na eternidade não tem rio não, viu, Kardec? Na eternidade tem só energia, tá? Na eternidade não mora nada concreto. De acordo? Não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Poético, mas não quer dizer nada, né? Ou como mendigo infeliz. Mendigo infeliz. A pior situação de um rico é saber que não pode confiar em ninguém, deu? Então ele se faz um mendigo, deu? Que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Vamos lá. Aqui agora é bonito esse parágrafo aí, tá? Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Voltando. Ó amigos da terra, que bom, André Luiz me chama de amigo. Eu vou fazer tudo para merecer. Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura? Evitar o caminho da amargura só tem um jeito: intelectualizar-me para entender
que eu sou o único construtor de mim mesmo, entendeu? Falou tudo. Com o preparo dos campos interiores do coração. Eu prefiro com o preparo dos campos interiores da razão, tá? Porque somente uma razão correta é capaz de valorizar o coração, tá? Se tiver alguma dúvida, anota aí. Não, tá bem, tá dando para entender bem, né? Acendei vossas luzes. Não tem jeito, André Luiz, de acendermos nossas luzes, porque para eu acender minhas luzes, André Luiz, eu tenho que primeiro me despojar do animal que sou eu mesmo. De acordo? De acordo. Antes de atravessar a grande sombra ele quer dizer os 8 anos que ele ficou nas trevas, tá? Tá, né? Então, ele ficou nas trevas, valorizou. Se não ficar nas trevas, sem valorizar antes das trevas, vai acontecer uma coisa interessante. Como valorizar o desconhecido? Na Terra, eu só passo a conhecer alguma coisa se a dor e o sofrimento entrarem primeiro na minha vida. Por quê? Porque na Terra só tem gente chata. Gente chata e antipática. Buscai a verdade. Como buscar a verdade? Se todo mundo se considera dono da verdade. É ou não é? Todo mundo tem solução para os problemas de todo mundo, menos para os seus próprios. De acordo? Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. O que vai me surpreender, meu caro André Luiz, não é a verdade. O que vai me surpreender é a decepção da mentira que sou eu. De acordo? De acordo. Então, né? Suai agora, quer dizer, trabalhe. Trabalhar no intelecto, tá? Não é para ganhar dinheiro, não, tá? E nem para ganhar dinheiro para fazer caridade, não, tá? Suai agora, para não chorardes depois. Bonito, né? Muito bonito. Para não chorardes depois. Reencarnação é lágrima, viu, gente? Tá certo? Tá certo. Reencarnação é lágrima. Para quem tem juízo, né? Quem não tem, reencarna de novo. É um banquete. E de novo, e de novo. Entendeu? É um banquete. Não, tô tossindo, não dá tempo. Eu tô meio perrengue, gripado, tudo. Pois é. Valoriza a sobra, né? A energia dela não é igual a essa aqui, né? Então leva a tinta. Escutou o final aqui, ó. Ô, Binhão, se você gosta tanto dela, menina. Escutou o final. Não, eu acho ela bacana. Mas eu acho que você tem, sob sua responsabilidade, desbravar o que eu vou deixar na metade do caminho. Estou bem conscientizado disso. Às vezes um tempo perdido não volta. Agora, se deixar ela de lá, eu vou dar uma colher de chá para você. Deixar o quê do outro lado? Se me deixarem vir orientar vocês. Não, vai para você ver um pedacinho da obra, né? Da obra. Diz que o mestre de obra tem que estar presente para ver como é que dá. Não, mas isso é no concreto e no mundo humano, né? No mundo espiritual a gente segue viagem. Não se preocupa com esse detalhe, não. Não, você tem que ver os frutos que você deixou. Não vai chegar lá a notícia, que esse telão de alta definição, não vai, né? Ai, ai. Capítulo 2, Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados.
onde os sicários de coração empedernido, por vezes, enxergavam-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacavam-os mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-nos os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Voltando e analisando, suicida, suicida, matou o tempo que não é seu, viu? Boa colocação aqui. Suicida, suicida, 2 pontos, matou o tempo que não é seu. Deu? Esse tempo que ele matou não é dele, mas um dia será dele. Matou o tempo ficando no século XIX ou XX, quando deveria estar no século 23, 24 ou 25. Se tivesse estudado por espírito e não estudar para a glória de um título de doutor. Mas quem estava o acusando tinha cabedal para tal acusação? Quem o estava acusando também era dono da verdade. Na Terra, o que mais tem é dono da verdade. Então ele está tudo em casa, porque um dono da verdade fala xingando o outro dono da verdade. O dono da verdade, se eu sou filho da mentira. Uma utopia. Utopia. Viu? Então, criminoso, quer dizer, matou quem vinha atrás, deu? Impediu o progresso do espírito. Todos os que desperdício o preço do seu tempo. E eu também estou incluído nessa. Todo mundo de acordo? Escapatório, né? Infame. Infame quer dizer inferior a quem gritou, tá? Só que quem gritou não sabe que deveria se indagar. Se André Luiz é um infame, quem gritou infame, o que está fazendo junto do infame? É igual o pior do que ele. Exatamente, e sem saber. Cercavam-me de todos os lados, energia, tá? Aqui entra a questão 459, tá? Viu? Encaixa, encaixa. É. Onde os sicários de coração empedernido, por se você quiser olhar no dicionário sicário, né? Vou olhar Né? Onde os sicários de coração empedernido quer dizer um coração que não tem bondade. Se não tem bondade, é porque a razão ficou esquecida lá atrás, viu? Que a verdadeira bondade é racional. O desastre da humanidade é uma bondade irracional. Fazer o bem a qualquer um, sem olhar a quem. Se eu faço o bem a qualquer um, eu alimento a proliferação da preguiça, viu? Com certeza. Nosso sistema diz uma coisa interessante. Pegar os moradores de rua, agrupá-los num recinto e dar a eles casa e comida. Se fizermos isso, irão encarnar na Terra a partir de então só os moradores de rua, viu? O morador de rua diz: eu não tenho perspectiva, nenhuma porta se abre para mim, mas a porta da droga, da ignorância, do roubo,
Se abre, vestiu. Já foram. Caiu aí, ó. Por vezes enxergava-os de relance, quer dizer, via perispíritos ainda com o duplo etérico acentuado, viu? No negativo, corta o cordão de prata sem cortar o vínculo do duplo etérico, tá? Cordão de prata, eu desliguei o corpo perispiritual do corpo biológico. Duplo etérico, nada corta, porque a minha mente é que mantém o duplo etérico preso no campo biológico, viu? O soninho tá pegando e acabou. Tá, ué? Tô vendo daqui, ué? Ué? Então, isso é mediunidade. Ah, pois é, ué. E eu mesmo estou sentindo, né? Enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. Não. Fim do primeiro tempo, né?